Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma vez nosso culto nesta noite. Eu convido você, no seu lar, onde você estiver, convide seus amigos, seus familiares, para que possamos nesse momento adorar o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui, te adorando neste momento, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou em uma cruz. E se estamos aqui nessa noite, se estamos aqui neste momento, é porque o Senhor nos ama, ó Pai. O seu amor nos atraiu, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Deus, por tudo aquilo, Deus, que ainda vamos passar, mesmo nós não sabendo do que está por vir em nossas vidas, mas nós temos uma certeza que será da forma que o Senhor quer para nós, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua justiça. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, ó Deus. Abençoe as nossas vidas, ó Deus. Abençoe cada um que está nos vendo neste momento. Abençoe os familiares de cada um. Abençoe aqueles, ó Deus, que têm passado problemas, principalmente, ó Deus, neste momento da pandemia. Aqueles que contraíram o vírus, ó Deus, e têm passado, ó Deus, mal. Abençoe aqueles que estão nos hospitais. Que a tua mão poderosa possa, ó Deus, alcançá-los neste momento, ó Deus. Leve, ó Deus, o refrigério, leve, ó Deus, a cura. Tente misericórdia da vida de cada um deles, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, essa igreja. Abençoe cada membro, ó Pai, neste momento que estamos separados. Que possamos, ó Deus, mesmo, ó Deus, cada um nos seus lados, ó Deus, adorar o Senhor, ó Pai. Que possamos aproveitar este momento aqui de domingo, para louvar o Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. A oração que eu te faço nessa noite, pedindo perdão primeiramente pelos meus pecados, as minhas falhas, pedindo a redenção em Ti e agradecendo pelo dom da salvação que o Senhor nos deste um dia lá na cruz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abram comigo as suas Bíblias em Isaías 53. Isaías 53, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo se entregou por nós. Se estamos aqui nesse momento é porque um dia Ele se deu. E a cada dia Ele renova sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. E é isso que nós vamos cantar aqui. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Ele tomou o nosso lugar. A carta que estava marcada para nós, Ele pegou e Ele se entregou em nosso lugar. O castigo que estava sobre nós, Ele tomou. E se estamos aqui, é porque Ele se entregou por nós. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá a tua misericórdia.
Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós iremos cantar essa canção nesse momento. Louve o Senhor, ore a Deus através dessa música. Cante a Ele com todo o seu coração, adorando o nosso Deus.
do sacrifício, ó Deus. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nos dá a certeza que um dia o Senhor irá nos levar para o céu, para estar adorando ao Senhor lá nos céus, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa certeza que arde em nossos corações e que a cada dia isso possa ser presente em nossas vidas, ó Pai. Que a cada despertar, ó Deus, de nossas vidas, ó Pai, cada dia nós possamos, ó Deus, pensar que está mais próxima da Tua vida, Deus.
louvando ao seu santo nome, Deus. Como será bom, Deus, este dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias, pela tua maravilhosa graça que tem nos alcançado a cada dia, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um, Deus, que tem nos assistido, aqueles irmãos que são de outras igrejas, ó Pai, aqueles, ó Deus, que não conhecem a Ti ainda, Deus, como o único e suficiente Salvador, que o Senhor, Deus, possa estar indo de encontro, ó Deus, aos seus corações e fazer morada, Deus, a cada um, ó Pai. Abençoe, Deus, a cada telespectador, ó Deus. Abençoe, Senhor Jesus, a cada familiar, ó Pai. Abençoe, Deus, a cada família da nossa igreja, a cada membro, ó Pai, a cada visitante, ó Deus. Tem misericórdia dos nossos filhos, ó Pai. Que possamos estar Te louvando, ó Deus, dos nossos lares, ó Deus. Não deixe, ó Deus, que venhamos cair no comodismo, ó Pai. Porque o tempo ocioso, ó Deus, às vezes nos atrapalha, ó Pai. Mas que nós possamos estar firmados em Ti. Que a nossa vida possa estar, ó Deus, pautada no Senhor, ó Deus. Que nossos caminhos possam estar endireitados de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, nos habite os nossos corações a cada dia, ó Pai. Faça morada em nossos corações, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que possamos a cada dia, Deus, saber reconhecer a nossa pecaminosidade, ó Deus. Saber reconhecer os nossos pecados, ó Deus. Que a cada dia nós possamos Te adorar, ó Pai. Que possamos, ó Deus, a cada dia, Deus, engrandecer o Seu santo nome, ó Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és adorável, ó Pai. Não há outro Deus como o Senhor, ó Pai. Os outros líderes de nações são apenas homens, mas Tu somente és Deus, Deus grandioso, Deus bendito, Deus trino, Deus adorável, Deus que estamos aqui Te adorando. Obrigado, Senhor Jesus, pela ação que eu Te faço nesse momento, agradecido mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e agradecendo ainda, desde já, por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão. Quero cumprimentar a todos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao culto desta noite, agora lendo a palavra do Senhor e recebendo aquela mensagem que certamente Ele já tem preparado para o meu coração, para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, que já nos deu esta oportunidade de celebrar o nome dEle, a glória dEle através dos cânticos que foram ministrados aqui durante este culto pelos nossos jovens do Ministério de Louvor. E agora nós temos esta bênção também, não só de poder usar as nossas vozes para celebrar o nome do Senhor, mas também de receber dEle aquele alimento que vai nos fortalecer para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada. E a porção da palavra que o Senhor escolheu para nos abençoar nessa noite está no livro de Atos, no capítulo 4, versos 23 até o verso 31. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 4, versos 23 até o verso 31.
O título é A Igreja em Oração. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Então, nós vamos falar hoje sobre a soberania de Deus e como que essa soberania se aplica às nossas vidas, ao nosso dia a dia, quais as implicações para a nossa vida cristã, de nós termos essa convicção, dessa soberania absoluta, inquestionável, intocável, imutável do Senhor nosso Deus. Então, abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura, depois nós vamos orar e vamos ter um momento de reflexão nesse texto. O título é A Igreja em Oração. Então diz assim a palavra do Senhor: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua boa mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe esta porção da sua palavra lida nesse momento. Vamos orar então, feche os seus olhos se você puder nesse momento e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pelas maravilhas, pelas coisas preciosas que o Senhor tem feito por nós. Assim como os teus servos, ó Deus, desse momento aqui registrado no livro de Atos, lá em Jerusalém, há aproximadamente 2000 anos atrás, puderam expressar a sua confiança no Senhor, a sua segurança no Senhor. Nós queremos declarar nessa noite também, ó Pai, a nossa confiança, a nossa segurança no Senhor. E sabemos, ó Deus, que apesar dos desafios, apesar das lutas que enfrentamos, das dificuldades pelas quais nós passamos, nós descansamos no Senhor, certos de que o Senhor é soberano, que tudo está sob o teu controle. Agora, Senhor, ajuda-nos a compreender essa verdade tão solene das Escrituras e a compreender, ó Pai, as implicações positivas, benéficas, abençoadoras dessa soberania em nossas vidas, na vida da tua igreja. Louvamos o nome do Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos amados que nesta hora participam desse culto, que estão sintonizados conosco e com o Senhor, celebrando a tua glória. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoe cada família, levando a Deus o consolo do Senhor, o bálsamo curador do Senhor, ó Deus, para que cada um possa continuar confiando, prosseguindo nesta caminhada, nunca se esquecendo da graça bendita e toda suficiente do Senhor, que o Senhor manifestou de maneira plena na pessoa de Cristo Jesus, quando Ele, teu único Filho, o Senhor o enviou para que morresse na cruz para dar a vida por nós e nos dar a salvação, a vida eterna. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, então nós lemos aqui esse capítulo 4 do livro de Atos, e você pode observar que ele está inserido em um contexto de perseguição, de desafios, de dificuldades, de lutas
que os apóstolos e a igreja do Senhor, né, estava enfrentando naquele momento. O contexto mais imediato, ou seja, a situação que aqueles nossos irmãos lá de Jerusalém estavam vivenciando naquele momento, era exatamente a perseguição aos apóstolos. Se você voltar a sua Bíblia, aí, o capítulo 4 e também o capítulo 3 também está mais ou menos inserido nesse contexto. Então isso aí faz parte daquele momento quando Pedro e João oraram por aquele homem na porta do templo e ele foi curado, e as autoridades religiosas dos judeus, ou seja, de Israel, começaram a perseguir, né, o povo. E quando os apóstolos, depois, né, de terem sido presos e terem sido confrontados e questionados quanto ao seu testemunho fiel de Jesus, sobre Jesus Cristo, e que eles não cederam, não abriram mão, aí eles foram soltos e eles chegaram, e o verso 23, então, o texto que nós lemos, diz que eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas os principais sacerdotes e os anciãos haviam dito. Palavras de reprimenda, palavras de proibição, palavras de cerceamento da liberdade religiosa que eles teriam para poder anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas aí então, a partir do versículo 24, você observa um texto, o evangelista Lucas, o mesmo autor, né, do Evangelho que leva o seu nome, ele escreve assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. E aí você observa que eles começam a sua oração dizendo: Tu, soberano Senhor. Esta era a convicção que aqueles irmãos nossos de Jerusalém tinham, que Deus era soberano. E agora você vai observar então que a partir dessa afirmação, dessa declaração de fé, eles começam a descrever de fato os aspectos práticos, a exemplificar para nós como que essa soberania de Deus faz diferença, faz sentido em nossas vidas como cristãos. E aí você observa que a primeira coisa, a primeira lição que nós podemos aprender aqui sobre as implicações dessa soberania de Deus em nossas vidas é que ela nos traz segurança. Nós, ainda que às vezes a gente bambeie por um lado ou para o outro, ainda que em alguns momentos a gente fique desanimado, ainda que em alguns momentos a gente entre em crise, e isso é comum, não deveria, mas por causa das nossas fraquezas, isso acontece conosco, mas ainda assim, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Se você observa que essa declaração que os cristãos fazem, e aí nós observamos que eles levantaram isso unânimes, parece que houve um coro, quando eles viram a situação de Pedro, dos apóstolos, eles começaram a falar com Deus, começaram a expor de fato a realidade do que de fato estava acontecendo. Não é isso? Aparentemente parecia alguma coisa, mas no fundo, em essência, o princípio de tudo era bem diferente daquilo que a realidade apresentava. Por quê? A realidade apresentava como os servos de Deus perseguidos, oprimidos, corrigidos, impressados, sendo proibidos de professar a sua fé, mas aquele povo entendia que tudo aquilo estava sob o controle do Deus soberano. Essa é a nossa segurança. Aí você observa que a declaração deles é exatamente para trazer essa segurança para nós. Observe aí, nós lemos esses versículos desse parágrafo, mas eu chamo a sua atenção aí para o versículo 27. Eles primeiro dizem: Senhor, Tu és soberano, o Senhor fez os céus e a terra e tudo que neles há. Então, tudo que existe, amados, é criação de Deus. Nada foi criado a não ser pelo próprio Deus. Tudo, ainda que possa ter surgido alguma coisa em algum tempo depois do período da criação, como afirmam alguns, mas se assim for, isso é criação do próprio Deus. E aí, o que eu chamo a sua atenção é para essa fala deles aqui, quando eles expressam aí essa profecia, aí no versículo 25, que está lá nos Salmos, e aí ele diz assim: por boca de nosso pai teu servo, por boca de Davi nosso pai.
Então Davi havia expressado: mas por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma referência clara, objetiva a Cristo Jesus. Mas aí, amados, nós vamos observar que no versículo 27 é uma declaração do que de fato aconteceu, o que realmente aconteceu na essência e todo aquele drama que o povo estava vivendo. Você sabe que o povo, aqueles discípulos judeus, esperavam a redenção de Israel, esperavam a vinda do Messias, esperavam dias melhores. O Messias veio, o Messias foi morto, foi crucificado e morto, mas tudo aquilo estava sob o controle de Deus. E olha o que eles dizem no versículo 27 e 28, diz assim: porque verdadeiramente, aquilo era o cumprimento da profecia do Salmo. Ele diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Aí quem levantou? Quem crucificou Jesus? Quem causou todo aquele drama que trouxe tantas decepções, tanta frustração para o povo de Deus, para aqueles discípulos daquela época? Aí ele diz assim: Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Ou seja, Herodes, que era um dos governadores, um dos líderes romanos, Pôncio Pilatos, que era outro líder romano, cada um liderava uma região de Israel na época de Jesus. Os gentios, que eram povos não judeus, e gente de Israel, que eram judeus. Aí observe o que o Espírito de Deus inspira Lucas a escrever. A descrição da realidade seria: vocês juntaram e crucificaram aquele que veio para ser o nosso Messias. Mas o que na verdade aconteceu é o que Lucas escreve aqui. Então ele diz assim: para fazerem tudo o que a tua boa mão e o teu propósito predeterminaram. Observaram a afirmação aqui do texto sagrado? Então tudo aquilo que aconteceu, todo aquele drama, toda aquela perspectiva de fracasso, toda aquela situação que se apresentava diante dos discípulos, diante dos apóstolos, diante de todos aqueles que seguiram Jesus, que creram em Jesus naqueles dias, era uma situação de fracasso, era uma situação de derrota. Aquele que viera para remir Israel, para libertar Israel dos pecados, da opressão, havia sido crucificado, estava morto. Mas agora, amados, a igreja de Jesus compreendia, os cristãos compreendiam de fato o que tinha acontecido. Aqui já havia passado o dia de Pentecostes, os cristãos já haviam recebido o Espírito Santo, agora eles tinham um entendimento mais claro do propósito de Deus e como Deus coordenava tudo aquilo. Então, na verdade, toda aquela situação, tudo aquilo que aconteceu, aquele povo, embora responsáveis pelos seus atos, porque aí é a questão da responsabilidade humana, eles estavam fazendo tudo aquilo que estava dentro do propósito de Deus. Isso confirma as palavras de Jesus, quando um dos primeiros ensinamentos de Jesus para os seus discípulos foi mostrar para eles que era necessário acontecer tudo aquilo com ele. Era necessário que ele viesse, sofresse todas aquelas coisas, padecesse, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. E é por isso que quando aqueles discípulos do caminho de Emaús não conseguiam entender o que estava acontecendo lá em Lucas 22, Jesus disse para eles que eles eram necios e homens de pequena fé. E Jesus começou a ensinar a eles tudo o que havia sido falado sobre ele, desde lá de Moisés, nos Salmos dos profetas. Porque desde lá já estava escrito que era necessário, dentro da soberania de Deus, que era necessário que Jesus viesse e padecesse por todas aquelas situações que ele enfrentou, e desse a sua vida por mim e por você, para que nós tivéssemos a vida eterna.
Eu sei que essa questão dessas afirmações das Escrituras quanto à soberania de Deus e quanto à responsabilidade humana traz muitas controvérsias no meio evangélico. Nosso objetivo aqui não é discutir isso, mas o nosso objetivo aqui é nos lembrar nesta noite que essa soberania de Deus, quais as implicações dela para nós, que traz segurança para nós, porque isso nos dá a garantia de que todas as coisas que estão acontecendo estão sob o controle e domínio do Senhor. Todas as coisas que acontecem estão sob o controle e domínio do Senhor, ainda que possa parecer que foi um deslize de nossa parte, que foi uma queda, que foi algo que nós não esperávamos e aconteceu, algo que, como a gente costuma dizer, não pude evitar, não tive forças para evitar, mas sob a perspectiva de Deus está sob o seu controle. Na verdade, amados, nós costumamos dizer na prática que algumas coisas acontecem porque Deus permitiu, mas se nós formos ler a linguagem das Escrituras, que às vezes até nos choca, mas as Escrituras são muito mais enfáticas em afirmar o seguinte: que Deus predeterminou, Deus ordenou, Deus determinou, Deus enviou, Deus mandou, e não apenas Deus permitiu. Percebeu a diferença? É a soberania de Deus, é um Deus soberano. Agora é claro que aí nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. A gente não vai conseguir compreender isso, como que funciona essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas as duas andam juntas. Nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade pelos nossos atos. Quando eu faço coisas erradas diante do Senhor, eu sou responsável e tenho que prestar contas disso diante do Senhor. Eu não sou, o apóstolo Paulo disse que nós somos indesculpáveis, mas eu chamo a sua atenção nessa noite para a soberania de Deus. Apesar de nós sermos responsáveis, mas Deus é soberano. Então a sua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. Nada pode nos acontecer que está fora da determinação da soberania do Senhor. Os nossos dias já estão contados, todos eles. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que o Senhor dê autorização. Ou seja, pode ser até a coisa mais mínima ainda na minha vida, na sua vida, não pode cair sem que o Senhor dê uma determinação. Então essa é a garantia que nós temos, é a segurança que nós temos. Seja o que for que nós estivermos vivendo, nós estamos debaixo desse cuidado soberano do Senhor. Olha que maravilha, que bênção. Muito bem, amados, então pense nessa garantia, essa segurança que a verdade bíblica sobre a soberania do Senhor pode te proporcionar, para que você possa continuar sua caminhada de forma plena, de forma segura, de forma ousada e entregue. E aí, não só nos traz essa segurança, mas também naquela experiência daqueles nossos irmãos ali em Jerusalém, nós temos uma outra lição quanto às implicações da soberania de Deus nas nossas vidas. Aqui, esta, aí a partir do versículo 29, observe, o texto diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Então não só traz segurança para nós, mas também traz ousadia e intrepidez. Esta era a oração daqueles discípulos naquele momento. Você observa que o desafio daqueles cristãos naquele momento, o obstáculo daqueles cristãos para a realização da obra do Senhor era a postura que as autoridades judaicas, juntamente com as autoridades romanas, estavam tomando diante da situação que se instaurava ali naquela cidade, naquele momento. E aí as autoridades se levantaram. Aqueles nossos irmãos tinham plena convicção de que Deus estava no controle, de que Deus era soberano. Agora eles oravam para que o Senhor lhes desse coragem, lhes desse ousadia para continuar fazendo a obra dele. Por quê? Primeiro, porque
Deus está conosco. Quando nós nos dispomos a fazer a obra dele, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não vamos fazer a obra do Senhor sozinhos. Ainda que em determinados momentos ele pareça estar só, mas Deus está conosco. E o mesmo Deus que um dia convocou, por exemplo, Josué, lá nas distantes colinas de Moabe, às margens do Jordão, para liderar o povo no assentamento da terra, na conquista da terra de Canaã, depois da morte de Moisés, Deus disse para Josué: não te mandei eu? Então seja forte e corajoso, não precisa ter medo, não precisa te espantar, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Então essa ousadia que nós temos, essa disposição para fazer a obra do Senhor, é porque quando nós cremos que o Senhor está no controle, que Ele está na direção, nós temos a plena convicção que Ele está conosco durante a nossa caminhada. E cabe a nós, amados, ter essa percepção da presença do Senhor em nossas vidas. Lá no livro de Provérbios, quando o autor de Provérbios escreve, abra sua Bíblia aí se você puder, no capítulo 3, é um texto que consola muito o meu coração. Provérbios capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios, olha só, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que promessa grandiosa. Então, quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele vai cuidar para que a gente possa caminhar de maneira que o agrade, de maneira correta. E a maneira de reconhecer o Senhor em nossos caminhos é nós confiarmos nele. Temos a plena convicção de que aonde eu estou andando hoje, eu estou aqui pregando, Deus está comigo, fazendo das minhas palavras, as palavras dele, senão seria uma perda de tempo. Aí onde você está, você tem que crer que Deus está contigo, ao capacitá-la a ouvir as palavras dele, senão seria um discurso secular, um discurso que provavelmente não surtiria nenhum efeito na minha vida nem na sua vida. Então esse desafio que nós temos, como os discípulos oraram: Senhor, o desafio que nós temos é essa ameaça desse povo que nos impede de prosseguir, mas agora nos ajuda para que a gente possa ir em frente, para que a gente possa com ousadia e trepidez anunciar a tua palavra. E o Senhor ia com eles, assim: quanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Então, amados, a sua obra, Deus poderia fazer a sua obra sozinho, soberanamente, mas aprova Ele nos conceder a honra dessa parceria. Então, quando nós vamos, Ele vai conosco. Ele diz que jamais vai nos abandonar. Então, seja qual for o ministério que você estiver desenvolvendo na obra do Senhor, que você estiver realizando na obra do Senhor, você pode ter a convicção de que Ele está contigo. E isso vai trazer essa disposição interior para a gente crer que Deus está conosco, é que nos anima, que nos motiva em frente a realizar a obra dele. Mesmo naqueles momentos que você já percebeu, você sabe que há momentos das nossas vidas que a gente desanima, que a gente começa às vezes a ter dúvidas: será que é isso mesmo? Será que eu estou tendo algum sucesso na obra que eu estou realizando? Mas nesses momentos, quando vem a dúvida, o Espírito de Deus nos dá força, traz a certeza. Quando vem o desânimo, o Deus presente em nossas vidas nos dá força para poder ir em frente. E é isso que faz com que a gente possa caminhar. Esse é o privilégio que nós temos da soberania de Deus. Por quê? Porque nós podemos descansar na certeza de que Ele tudo pode. Seja qual for a situação, qual for o desafio que você tem pela frente, você pode descansar na certeza de que o Senhor pode te fazer vitorioso ou te fazer vitoriosa. Essa era a convicção daqueles cristãos, apesar das autoridades se levantarem contra. Mas eles oram: Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem para a gente continuar fazendo a tua obra. E o Senhor mesmo vai fazendo grandes sinais. Então, quando nós vamos fazer a obra, Deus vai juntamente conosco fazendo coisas grandiosas para manifestar a glória dele através da sua vida, através da sua igreja. Esse é o grande desafio, amados, mas ao mesmo tempo é o grande privilégio que nós temos de ser fiéis ao Senhor, de servir ao Senhor. Então, ore sempre: Deus, como ele diz aqui,
conceda isso aos teus servos aqui, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, que faça a tua obra com toda ousadia e intrepidez para a glória e honra do Senhor. Esse é o grande desafio que nós temos, é o grande privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor. Mas eu queria, a título de sugestão para mim e para você, que nós pudéssemos estar pensando em algumas atitudes para que essa soberania de Deus seja uma realidade em nossas vidas. Primeiro, algo que nós estamos perdendo de vista a cada dia, não é? Separe um tempo na sua vida para que você tenha uma vida, um tempo de meditação, um tempo de contemplação. Nós não temos isso, irmãos. Muitas religiões do mundo são zelosas nessa prática. Várias delas têm a prática de meditar, são práticas de contemplação, onde ao fazer aquele ato, os seus adeptos estão contemplando a divindade que eles creem. Por exemplo, os budistas têm a prática de meditar um mantra, uma palavra de ordem, assim por diante. Os católicos rezam o terço, e outras religiões fazem um tipo de prática que é um tipo de contemplação à grandeza do Senhor. Mas você serve ao Deus vivo, eu sirvo ao Deus vivo. Nós precisamos readequar a nossa agenda, que é tão corrida nesse mundo moderno, para a gente tirar um tempo para poder parar na presença do Senhor, para contemplar a grandeza do Senhor como Deus, a sua soberania, o significado do seu poder, da sua onisciência, dos seus atributos, da sua onipresença, do seu amor para conosco, o significado as obras que Deus fez, a manifestação da glória dele através da sua criação. Salmo 19 é uma expressão, é um registro da expressão de como a criação contempla a glória de Deus. Diz o Salmo 19, lá no seu versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, vai anunciando, diz assim: não há palavras, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E ele diz assim: aí pôs uma tenda para o sol. Então é o universo contemplando a grandeza de Deus, a glória de Deus, mostrando a glória de Deus. Então nós temos que aprender a ter esse momento de contemplação, de concentração, de voltar a nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E aí nós damos oportunidade, amados, para que Deus fale conosco. Muitas vezes nós falamos com Deus, nós proclamamos Deus, nós cantamos para Deus, mas a gente, e até ouvimos, paramos para ler a sua palavra, mas já não tem essa prática de contemplação, de parar para poder meditar na grandeza do Deus que nós seguimos, tudo aquilo que Ele faz por nós. Então pense nisso, tire um tempo da sua vida, readeque a sua agenda, para que você possa ter tempo para poder admirar a grandeza do Senhor, o Deus que nós servimos. Outra prática que nós podemos adotar como sugestão para que a gente possa descansar nessa soberania de Deus: a gente precisa exercitar mais a nossa fé, acreditar no Deus que nós servimos. Quando as coisas sugerirem o contrário, que os olhos da razão enxergarem o contrário, os olhos da fé vai nos fazer enxergar aquilo que de fato é a realidade que nós estamos enfrentando, como os discípulos aqui. Os olhos da razão enxergavam a derrota, a morte do Messias, o fracasso. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, cadê a vitória? Os romanos continuam, Pilatos continua no poder, Anás e Caifás continuam aprontando todas, Roma continua dominando o nosso povo, a nossa terra, Israel e assim por diante. E aí? Mas na verdade, naquele momento, quando as autoridades os açoitando, então naquele momento, quando os apóstolos chegam até eles conseguem contemplar a grandeza do Senhor e compreender que na verdade tudo aquilo estava acontecendo dentro da soberania do Senhor,
tudo aquilo estava acontecendo porque era o Senhor que estava no controle. Diz assim: tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então é preciso que nós criamos. E uma última sugestão, que é sempre onde pensar, é preciso que a gente exercite mais as disciplinas espirituais. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor. Nós precisamos ter mais tempo de oração, tempo de comunhão uns com os outros, mesmo nesse tempo de pandemia que a gente não pode reunir fisicamente, mas há outras formas de exercitar a comunhão. Um telefonema, uma mensagem, uma oração. Quando você lembra de alguém, ora por ela, você está exercitando a comunhão. Lembrou para aquele irmão, aquela irmã, dê uma ligadinha. De repente, aquele irmão está precisando bater um papo, você está ali para ajudar. Isso são práticas que nos ajudam a crescer cada vez mais na presença do Senhor. Então pense nisso. Deus é soberano. As Escrituras são claras e radicais em nos mostrar a soberania, a grandiosidade do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, para que a gente possa caminhar descansando nele e tendo disposição para fazer a sua obra. Então eu queria nesta hora concluir essa mensagem fazendo uma oração. Então, Senhor, que abençoe você, não desanime, permaneça firme, que a gente seja como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Tu és soberano. Foi o Senhor que fez os céus e a terra e todos nós. E o Senhor é justo em tudo quanto tem feito vir sobre nós. Por isso, pedindo ao Senhor que conceda-nos a graça, ó Deus, de termos ousadia e intrepidez para anunciar a Tua palavra, para avançar no Teu reino, anunciando a boa nova de salvação em Cristo Jesus, realizando, ó Deus, todas aquelas obras que são próprias do reino do Senhor. Tem misericórdia de nós nesses tempos de crise, nesses tempos de pandemia. Ajuda-nos para que nós não sejamos insensatos, mas também não sejamos negligentes. Sejamos sábios, moderados e equilibrados, andando e agindo de acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada irmão, abençoe a cada família que está sintonizada conosco nesse momento. Que a gente possa continuar crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Oh,
Bem, chegamos então ao final do culto desta noite. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade tão preciosa que Ele nos concedeu de podermos juntos, ainda que em espírito, podermos proclamar as grandezas dele, os seus propósitos, os seus decretos, através do louvor que foi ministrado aqui durante esse culto, e também ouvirmos a palavra que ele já tinha preparado para o meu coração e para o seu coração. O desejo de cada um de nós é que você tenha sido abençoado, tenha sido abençoada, fortalecidos com a manifestação do Senhor nesta noite, através deste culto, ainda que por meio dessa tecnologia online, nós não estamos podendo reunir, não é isso, fisicamente, mas ainda assim nós temos visto a visitação do Senhor, temos recebido a visitação do Senhor todas as vezes que nós nos reunimos em nome dele para adorá-lo, para cultuá-lo, como fizemos nesta noite. Se você puder, mais uma vez, feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, depois nós vamos encerrar com a bênção e com amém. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos porque mais uma noite de domingo nós pudemos celebrar o nome do Senhor aqui na casa do Senhor. E os nossos amados irmãos, cada um em seu lar, também puderam participar desse momento e juntos em espírito, nós mais uma vez desfrutamos da presença do Senhor, tendo em vista que o Senhor está conosco sempre. E quando nós invocamos o Teu nome, o Senhor é pronto a nos ouvir. Agradecemos ao Senhor pela inspiração que o Senhor nos trouxe nessa noite para celebrar o Teu nome, através dos cânticos, dos louvores. Agradecemos ao Senhor a edificação que o Senhor trouxe aos nossos corações, com esta porção da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa continuar firmes no Senhor e prosseguir na nossa caminhada. Que cada um que está sintonizado conosco nesta noite, que cada família tenha uma semana abençoada, uma semana abençoadora, e que todas aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, nós tenhamos a oportunidade de abençoá-las em nome de Jesus. Guarda ao Senhor a cada um de nós. Mais uma vez nós pedimos ao Senhor desta pandemia e pedimos a Deus que o Senhor mesmo, que está no controle, que possa dar um fim dessa situação que nós estamos vivendo, para que voltemos a ter as nossas vidas normais, as coisas voltem a funcionar normalmente, o país volte ao normal. Oramos ao Senhor por aqueles que têm sofrido com a contaminação desse vírus, aqueles que estão doentes, o Senhor deles a completa restauração da sua saúde. Oramos por aquelas famílias que estão chorando seus entes queridos, que os perderam nesse tempo de pandemia, de crise. Que a graça bendita do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações e a comunhão plena do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.